É isso aí, pessoal. Tratamento analítico, dando continuidade. Se você deseja conhecer um pouquinho mais da psicanálise, você tem que se aprofundar no tratamento analítico. Eu quero trazer para vocês hoje a continuidade, que é a folha 3, ok? Nós demos na aula anterior folha 1, 2 e agora estaremos na folha 3. Então vamos lá. Tratamento analítico, ele tem que ser o máximo de retrospectivo. Você é um psicanalista, então você precisa entender que você vai voltar no passado dele, ok? Mas às vezes o paciente ele não está confortável, então você vai devagar, tá? Esse paciente vai fazer para você o quê? A transferência. E a transferência é uma batalha que esse paciente... Fazer terapia, gente, não é fácil. Então, esse paciente, ele não vai ficar confortável e cabe você ser um pouco empático, cabe você ter mais paciência, mais resistência, mais perseverança do que o seu paciente. Se você deixar por conta do paciente muitas das coisas, o seu sucesso pode não existir. Então, tenha paciência acima de qualquer coisa. Vamos lá, página 3. A gente já começa dizendo aí, ó, que é uma batalha onde o paciente ele se enfrenta em choque, ok? Em choque ele se enfrenta. Por que em choque? Ele tem as demandas dele, ele tem as questões dele. Então ele vem para a terapia o quê? Nada bem. Às vezes ele vem de uma cirurgia, às vezes ele vem de uma separação, às vezes ele vem de uma demissão. Então ele chega para você nada bem. Então nada, deixa eu abrir minha tela aqui. Nada de chegar assim, bem alegre para o seu paciente. Bom dia, como você está? É lógico que ele vai te dar um fora, vai cortar você e vai dizer, para aí, para aí. Eu não estou nada bem, você está achando que se eu tivesse bem eu estaria aqui na tua frente? Então, muita paciência. Tem até um personagem de uma série Suits, que é o... Ai, gente, que é aquele fortinho, o Luiz. Gente, ele é o típico paciente neurótico. Então, gente, o Luiz, ele é aquele paciente que ele com o terapeuta dele parece uma criancinha de 2 aninhos, brigando, discutindo, estressado o tempo todo. Então, os nossos pacientes, eles vão chegar tensos. E quando eles chegarem, você tem que fazer o quê? Você tem que trazer um pouquinho de paz. Então, se você estiver bem, cuidado, porque a sua alegria pode deixar o teu paciente muito mal. Então, vai devagar com ele, tá? Para que ele tenha o quê? Da sua parte, a empatia ao estado dele. Ó, a libido e tudo o que se opõe a ela são diretamente convergidos ao psicanalista. Se esse paciente está bem, você vai receber alegria, mas se ele está mal, você vai receber o coice dele também. Nesse processo, os sintomas são roubados da libido. O que é isso? Você vai aprender ainda, pulsão de vida, pulsão de morte. O que quer dizer isso? Que chega um momento que esse paciente ele vai ter alguma emoção. Essa emoção, se já é um sentimento, você também vai entender, você vai diferenciar emoção e sentimento. A emoção é mais leve, o sentimento é mais forte. A emoção eu recebo de fora e o sentimento ele sai de dentro, ok? E aí, esse paciente, ele vai retirar o quê? Da libido para fazer a transferência para você. A transferência da sua dor, a transferência das suas demandas. Ele vai retirar da libido. Então, quando você vê uma pessoa que reclama o tempo todo, como está essa libido? Porque o que é a libido? É a força motriz. Como está essa força motriz? Como está essa pessoa diante das suas necessidades? Desmotivada, desencorajada, frustrada, angustiada, ansiosa. Então, olha aqui, ó. Você vai fazer com que, em lugar de doença física, inicie a doença transferencial artificial. Sabe, o paciente ele vai para a terapia, ele vai tenso. Ah, vai. Ele não chega festejando. Então, ali começa a existir uma doença, que a gente chama de transferencial artificial. Essa doença, ela é temporária, vai acabar, a pessoa sai aliviada. A sensação
que o paciente chega na terapia é uma sensação de instabilidade e ele sai dali como? Melhor do que ele como chegou, ok? Formada pelo paciente. Em lugar dos diversos objetos imaginários e reais da libido vai estar quem? O psicanalista. O que seriam objetos imaginários? Eu gosto de usar o exemplo que hoje as pessoas elas estão se apropriando de um carro, de um celular, de um namorado, de uma rede social como se fosse parte da sua mão, parte do seu corpo, é um braço meu. Se eu não tiver mais o telefone, eu sou capaz de me matar. Olha que preço está a vida, a preço de um aparelho de telefone. Se eu perder o meu emprego, ou seja, esses objetos imaginários, nós vamos entrar nesse lugar. Da mesma forma que a pessoa deseja ter o carro, deseja ter o trabalho, deseja ter outros tipos de objeto, um cônjuge, entende? Ele vai desejar também ter você como psicanalista. E quando o paciente decide ou escolhe entrar em análise, é evitado o quê? Uma nova repressão. Então, isso quer dizer o quê? Que a terapia, ela vai trazer o quê? Ela vai trazer todos os recalques, tudo que está recalcado, tudo que está reprimido para fora. Agora, se eu não faço terapia, eu não estou colocando nada para fora, eu estou colocando tudo para dentro. Porque eu começo a reprimir. Qual é a ideia da gente encerrar a repressão? A gente vai romper o quê? A desunião entre o meu eu, o meu ego e a força motriz. Ou seja, é como se eu desejasse, deixa eu abrir aqui a minha tela, é como se eu desejasse vencer. Então, o meu desejo, a libido, a força motriz quer vencer, mas eu não consigo. Então eu fico frustrada, logo eu fico como? Inimiga desse desejo. Eu quero algo, não consigo, eu viro inimiga disso. Então eu fico desunida. Se você tem algo que você deseja e você não adquire, você cria o quê? Uma situação de desunião. Então, qual é a ideia? É você romper, é você desejar e você perseguir. Perseguir de forma saudável, perseguir de forma inteligente, perseguir uma qualidade de vida, perseguir um perfil profissional, perseguir os desejos para você estar em paz, perseguir um objetivo de você ter uma casa em ordem, arrumar um armário, tirar uma carteira de motorista, entende? É você perseguir, ou seja, é você ver o alvo e você buscar esse alvo, ok? Vamos continuar aqui. Então, ó, rompe a desunião entre o ego, entre a sua pessoa e a libido. E aí, ó, o conflito mental normal foi idealizado e a unidade mental do paciente restaura-se. Uma vez a libido liberada de seu objeto temporário, representado pelo psicanalista, olha aqui, gente, não pode voltar mais aos seus objetos anteriores, porque vai ficar à disposição do ego. Deixa eu abrir aqui. É claro que tem que ser um bom psicanalista. O psicanalista que vive na vida do paciente semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, sem se distanciar desse paciente, quem é mais doente? O paciente ou o terapeuta? Muitos terapeutas, e aqui, gente, fica a dica. Quando você está diretamente na vida do teu paciente, insistindo para que ele dependa de você nas decisões dele, na realidade, isso está dizendo mais de você. Por que você quer ser tão presente na vida do teu paciente? Será que você não tem o que fazer? Algumas pessoas entram na vida do paciente que o paciente não pode escolher um cônjuge, não pode escolher uma moradia, mudar de emprego. Sabe, parece mais um pai, uma mãe obsessiva.
Então você tem que ter liberdade e principalmente ocupe a sua cabeça para você não ficar neurótico dominando o teu paciente. Por que não me mandou mensagem? Por que não marcou a sessão dessa semana? Por que desmarcou a sessão dessa semana? E aí, quanto mais distante você estiver do teu paciente, é sinal que o teu trabalho está tendo sucesso, porque o paciente precisa aprender a andar com as pernas dele e ele só vai te recorrer quando ele não conseguir andar. Vamos pensar aqui numa criança, uma criança que está engateando. Você já imaginou quantos desafios aquela criança vai ter dentro de uma casa? Ela vai subir um degrau, ela vai... E ali ela sobe um degrau. Ela quer subir no sofá, ela vai... Aí tem um objeto, ela quer ir até aquele objeto. Agora você imagina se aquela criança ficasse o tempo todo parada. Que criança é essa? Entende? Agora, para aquela criança criar resistência, criar músculo, criar habilidades e competências de emoção, físicas, de estrutura das suas experiências, ela precisa ter autonomia. Então, gente, deixa o teu paciente viver a vida e vá viver a sua vida. Quanto mais ocupado você estiver, menos você vai ter um probleminha que se chama o desejo do analista, que não é nada saudável, tá? Vamos continuar aqui. Ó, as forças que trabalhamos na terapia são o que, gente? As forças, primeiro, a aversão do ego a determinadas inclinações da libido. O que quer dizer isso? O teu paciente não quer estudar. O teu paciente não quer fazer uma dieta, o teu paciente não quer iniciar uma atividade, o teu paciente vive numa zona de conforto. Olha aqui, ó, a primeira coisa que nós vamos fazer é a aversão do ego a determinadas inclinações da libido. Primeira coisa, nós vamos trabalhar nas áreas que o nosso paciente não está trabalhando. Se o paciente está acima do peso, sobrepeso, se o paciente nunca estudou, se o paciente estuda demais, vamos parar de estudar. Se o paciente trabalha demais, vamos parar de trabalhar. Tudo que é o quê? Que é a aversão. O que o paciente ele não quer é o que você vai trabalhar com ele para ele passar a fazer. Se ele trabalha demais e ele não quer parar, você vai falar assim, vamos tirar umas férias. Se ele não trabalha, você vai dizer, vamos trabalhar mais um pouco. Por quê? Nós vamos fazer o quê? Com que a aversão do ego é quando o ego tem que se submeter. Gente, nós temos que nos submeter a uma qualidade de vida, a uma qualidade de sono, a uma qualidade de relacionamento. Eu, como indivíduo, eu tenho que estar bem comigo mesmo. Eu, como um sujeito na sociedade, eu tenho que estar bem com as pessoas. Ah, tanto faz essa pessoa, não estou afim de falar. Gente, não existe isso. Bom dia, educação, ok? Então, nós temos que fazer o quê? Primeira coisa é a aversão do ego a determinadas inclinações da libido. E a segunda é a aversão, a repressão que está devido ao apego à acomodação, que é em valorização da energia investida na dor que ela uma vez catexiou. O que é catexia? É um pensamento rígido. Ah, eu já estou sobrepeso mesmo, né? Ah, eu já estou diabético mesmo. Ah, eu já estou aposentado mesmo, né? Olha só, a pessoa se apega. Não, eu já estou com câncer, estou morrendo mesmo. Já estou separada, já estou velho. Entende? Olha a pessoa que se apega e se acomoda e ela valoriza e aí ela investe uma energia em algo rígido. A pessoa não quer experimentar algo novo. Uma pessoa que fica querendo sempre algo novo, eu poderia dizer que é até um borderline, ok? Mas uma pessoa que ela busca o novo de forma consciente, programada, idealizada, projetada, esse é o sucesso. Agora, tem pessoas que não querem saber do novo. E aí eu vou perguntar para você, se você já sabe, essa pessoa, ela está em que trauma, em que fase psicossexual? Vou te dar a dica, fase anal, ok? Vamos aqui falar da catexia. Catexia é energia, né? A energia libidinal que ficou concentrada, ou seja, a mente, deixa eu abrir aqui. Opa!
a mente, ela tem um pensamento, que esse pensamento é um sentimento, não é mais emoção, já é sentimento, e a pessoa fica ali, ó, martelando naquele sentimento, martelando naquele sentimento. Ou seja, é uma energia que cristalizou, que é muito comum na raiva, na ausência de perdão, no ódio, na vingança, sim, na traição, no rancor. Olha só quantos sentimentos que a pessoa se apropria de forma rígida. E aí alguém fala, fulano, deixa isso para lá. Não, vai me pagar. Olha só, a pessoa, ela se contorce toda, né? É delicado, gente. Então, ó, é a concentração de esforço mental, energia libidinal sobre algo, ou seja, uma memória que se estabeleceu em algo. Ah, não me perdoou, me traiu, me demitiu, me humilhou, somada a pensamentos, gente, recorrentes, onde os resultados são os atos. E aí a pessoa ela vai ter esses pensamentos e cada vez mais ela vai se entregando a esses pensamentos. E eu tenho um exemplo aqui para vocês. A raiva que se sente contra uma pessoa é uma catexia, isso aí. Nosso trabalho, você, psicanalista, precisa se preocupar com isso aqui, ó. Toda a libido em duas fases. Primeiro, a libido é extraída dos sintomas. Gente, quem tem saúde não tem sintomas, ok? O neurótico histérico são 3 tipos de neurose: neurose histérica, neurose compulsiva e neurose obsessiva, ok? O neurótico histérico, se você ainda não aprendeu, você vai aprender, ele tem sintomas. Uma pessoa que não tem sintomas poderia dizer que não é neurótica, ok? Toda libido é extraída dos sintomas. Que sintomas poderia ser esse? Os sintomas, eu não estou dormindo, eu estou ansiosa, eu estou... Porque todo sintoma ele vem de forma aguda e vai ficar crônico, ok? Então, esses sintomas são alerta do amarelo para o vermelho, que a gente precisa identificar. Esses sintomas a gente vai trazer para transferência e concentrar aí. Então, ó, nós vamos fazer o quê? O psicanalista ele tem que extrair dos sintomas e manter na transferência, sendo aí concentrado. O paciente que ele se analisa, ele não tem sintoma, ok? O paciente que reflete, o paciente que se observa, o paciente que cuida da sua saúde mental, ele não tem sintoma. Se começou a ter sintoma, gente, é um grande sinal de algo agudo que pode se tornar crônico. Ó, e o segundo que a gente precisa se preocupar é de iniciar uma concentração nesse novo objeto e a libido deve ser liberada dele. E quem é esse novo objeto? É você. Você vai ser esse novo objeto que vai ser concentrado em você e você vai fazer com que esse paciente ele comece a refletir. Ele refletindo, você está fazendo ele pensar, você está fazendo ele refletir. A mudança permanente para um resultado favorável será o quê? A eliminação da repressão, que foi enraizada pelo conflito já existente, de modo que a libido não seja retirada do ego, voltando novamente ao inconsciente. Através da interpretação da análise, o ego se amplia no inconsciente, onde somente através da intervenção analítica, que é a terapia, que é a terapêutica, né? Se acessa trazendo de onde, gente? Do inconsciente para o consciente. Através do que, gente? Vamos pensar aqui comigo. O recordar, o repetir e o elaborar. Que a gente poderia dizer aqui que são o quê? 3 R's. Né? 3 R's. Recortar, repetir, 3 R's não, me perdoem. RRE. Porque na psicologia a gente fala ressignificar, tá? Então o psicanalista, ele vai fazer o quê? Ele vai extrair do inconsciente
trazendo para o consciente. Ele vai trazer a reflexão e fazer com que você, de forma consciente, você venha o quê? Recordar a sua história, repetir. O que seria repetir? Então, vamos lá, pense comigo novamente. Quando isso aconteceu? Como foi? Olha só, a gente está repetindo. E elaborar. O que seria elaborar? É quando vem à luz o conhecimento. Elaborar é quando você, eu entendi, realmente eu tinha 4 anos de idade, realmente eu tinha, na época eu tinha 10 anos, eu tinha 17 anos, e eu fiz isso, ou fizeram aquilo comigo, e hoje eu, com a idade que eu estou entendendo o que fizeram comigo. Ou seja, elaborar é você contar uma história que hoje você, adulto, entende o que aconteceu no passado, tá? O ego passa a se conciliar com a libido para lhe dar alguma satisfação e a recusa às exigências da libido, que diminui a possibilidade de derivar da mesma através da sublimação. O que seria isso? Sublimação, a vontade que dá e passa, que a gente sabe que inicia na fase anal, de 2 a 4 anos. Se você ainda não aprendeu, você vai aprender. O que seria isso? A vontade, a recusa, é quando o ego, ele se concilia e ele entende assim, exemplo, essa noite eu não dormi. Essa noite eu não dormi, olha só, por quê? Eu conciliei a minha força, a minha energia, para quê? Com a finalidade de terminar um trabalho. Então, como eu não dormi, eu recusei o quê? A vontade de dormir. E eu sublimei a vontade de dormir, entende? Então, é quando o ego passa a se conciliar. Você fica bem por não ter dormido, porque você buscou algo e você alcançou algo, entende? É como se a pessoa que não quer gastar, ela juntasse dinheiro e mesmo querendo gastar, ela diz assim, não, eu tenho um bem maior, eu tenho um propósito, eu quero quitar minhas dívidas. Olha a mente da pessoa. A pessoa quer fazer uma atividade física, está fazendo um regime, a pessoa ela está cuidando da aparência, entende? Então, assim, ela se dedica para aquilo dali. Nesse momento, percebe-se um renascimento do eu. Isso aqui, gente, é muito bom, é maravilhoso. Por quê? Um posicionamento diferente, uma escolha para um novo caminho, ou até um recomeço de algo que um dia foi idealizado ou não. Sabe quando você, poxa, eu nem sabia que eu estou vivendo isso, ó, não foi idealizado. Ou então foi idealizado, caramba, era tudo que eu desejava, ok? Através do acompanhamento analítico, quanto mais os eventos forem associados à nova idealização, ao novo projeto, maior será o sucesso da terapia analítica. Entretanto, pela rigidez do narcisismo, a transferência objetal não é feita. O que seria isso? Uma pessoa que é narcisista, ela não se entrega à terapia, ela não se submete a comentários, o que falam ela não quer ouvir, o que falam na terapia ela combate. Esse tipo de pessoa tem um padrão narcísico, que ela não se submete, e aí a transferência não é feita. Vamos lá, tratamento analítico 1 ainda, página 4. A dinâmica do processo de cura só inicia quando se retém a totalidade da libido que foi retirada do domínio do ego. Uma parte dele deve estar disponível mediante a transferência. Vamos supor que um caso foi conduzido favoravelmente, com a condução da transferência paterna para o psicanalista. O que seria isso? Vamos supor que, como nós construímos, o psicanalista, ele constrói o id, o ego ou o superego? Muito bom, você que respondeu o superego. O superego, quem constrói o superego? O id, quem constrói? Eu comigo mesmo, a mãe. Se você ainda não aprendeu, você ainda vai aprender. Quem constrói eu com o outro? O pai. E quem constrói o ego? Eu.
Ou seja, essa criança que constrói é o ego. Então, o superego é construída pelo pai. Então, nós aqui, ó, vamos entrar nesse lugar aqui. Tem hora que parece que nós estamos num papel de pai. Cadê os seus exames? Cadê aquela questão que você ainda não resolveu? Ou seja, fica sempre ali, sabe, acompanhando o paciente. Você tinha me dito que você iria fazer uma dieta. Como é que está a dieta? Olha só, é o papel para a gente conduzir de forma do cuidado, né? A paternagem, a maternagem, é o ato de cuidar, tá? Não é correto permanecer nessa posição psicanalista, tá, gente? Todo psicanalista que entra nesse lugar, deixa eu abrir aqui minha tela. Todo psicanalista que entra nesse lugar e ali ele tem um prazer, e aí o terapeuta fala assim, o paciente fala assim, nossa, parece até que você é minha mãe. E aí o psicanalista fica, né, se escangalhando, feliz da vida. Ou seja, o psicanalista está se realizando como mãe e o paciente está se realizando como filho. Como é que vai ser essa relação? Vai ter hora que vai dar ruim. E o psicanalista é o pai. Entra no papel de ser o pai. Não porque você vai ter que entrar comigo na igreja. Não porque você vai ter que me ajudar a resolver um problema. Você vai comigo em tal lugar. Então, gente, você é o terapeuta. Cuidado para você não entrar nesse lugar. Uma carência sua pode fazer você ter o quê? O que eu acabei de falar há pouco aí, o desejo do analista. Continue aqui, ó. Não é correto permanecer nessa posição psicanalista. Aparentemente, o caso foi solucionado, mas o paciente deve entender que todas as suas repressões, seja paternal ou variado, deve ser retirado da libido e não do psicanalista. É por isso que eu estou falando. O psicanalista, ele tem que dar autonomia para o seu paciente. Tá? O psicanalista que não dá autonomia, que não deixa o paciente ser um ser que tem liberdade, vontade de expressão, esse terapeuta está precisando de tratamento. Como se remove uma resistência do paciente? Identificando onde está a repressão. Pois essa deriva dali. O que seria isso? É quando você identifica porque a pessoa não sorri. Por que ela não sorri? Ela sofreu uma humilhação, ela estava rindo demais e alguém chamou ela de bocão, entende? E aquela criança ou aquele adulto que já teve outros episódios de bullying ficou traumatizado, entende? A anticatexia reprime o impulso censurável. O que seria isso? Quando eu não quero ter catexia, ou seja, é anti algo rígido, quando eu acabo reprimindo o impulso censurável. O que é isso? Eu tenho o sentimento de raiva. Aí eu começo com aquele sentimento de raiva. Entrou uma mosca aqui, ou é um besouro. Eu começo com aquele sentimento de raiva. A primeira coisa que uma pessoa que tem catexia ela vai fazer, ela não quer falar mais naquele assunto. E aí, olha só, ela reprime o impulso censurável. E aí, ela não quer falar, do nada ela explode. E aí ela começa a perder o controle, é onde entra um surto. A probabilidade de ter sido exposta, agredida, foi a causa de sua limitação. Mas o psicanalista deve fazer sempre esse comentário. Você está no local certo para interpretar, descobrir e comunicar-se. A remoção da resistência só acontece quando o ego reconhece sua resistência. Né, gente? O que seria isso? Será que você está disposto a reconhecer que você está resistente, que você é narcisista? Gente, é difícil, sabe?
É difícil quando alguém fala uma coisa, machuca. E se machuca, o que a gente tem que fazer? Vamos deixar mexer na ferida? Vamos nos permitir mexer na ferida? Porque se você censurar, você vai estar reprimindo. Então, se alguém fala, você pode ainda dizer, olha, você sabia que isso está me machucando, mas não deixa de falar, pode continuar a falar. Porque ali vai estar a sua cura. Quando você escuta uma outra pessoa falando sobre você, você vai começar a ter resistência. Você vai, hoje, de forma mais madura, você vai agir de forma diferente. Parece obscuro e difícil, mas entrar em análise dependerá do desejo de autorreconhecimento. Ok? Autorreconhecimento. Em alguns casos, demora anos e anos, em outros nem vai acontecer, gente. Algumas pessoas, infelizmente, nunca vão se conhecer. A intolerância de sua exposição é um cadeado na porta do inconsciente. Gente, olha que forte isso. Que jamais será aberto. É como se despir de si mesmo em meio ao calor, enquanto o calor da dor e angústia consomem sua força motriz, que é a sua libido, somente o analista pode apagar com sua experiência. Se represar jamais, ou com muita sorte, você voltará nesse ponto com êxito. Não se morre com uma gota de água, mas uma porção maior, uma porção maior pode, dependendo da posição do paciente imobilizado com suas dores. Então, com uma porção, imagina uma pessoa imobilizada de frente para uma poça d'água, que só cobre o seu nariz, e a pessoa com um peso na cabeça, ela vai morrer afogada, né? A inteligência da mente do paciente viabilizará chegar às demandas. Quando limitado, ele só traz as queixas, gente. Nossa, isso é muito forte. Nos limitarmos, a queixa principal será um despreparo eminente. Profissionais rasos perdem oportunidade de mudar seu conhecimento, simplesmente por faltar-lhe segurança. Se aprende mais na supervisão do que nas aulas. Se aprende mais no dia a dia do atendimento do que nas aulas. Anteceder o pressuposto dia, isso aí, que é a supervisão, né? Facilitará um preparo maior, aprendizagem por associação, aos casos trarão melhor resultado. Olha isso aqui, quando se diz, olhe para o mar e veja um barquinho, fica mais fácil, né, gente, de achar o barco. Por quê? Pois este lhes foi anunciado. E é isso aí, gente. Agora nós vamos para a folha 5. E nós demos aí a folha 2 e a 3, a 3 e a 4, e na próxima gravação a folha 5. Beijo!